Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Nicolas Gerardi, esse é meu canal e aqui eu quero falar sobre estudos, liberdade, estilo de vida, treinos, sobre experiências, histórias que eu acho interessante contar para você. Quero compartilhar tudo que eu acredito que possa te ajudar na sua própria vida, de acordo com as minhas próprias experiências, tá? Se você não sabe, esse vídeo só está acontecendo devido à sugestão de um inscrito aqui do canal, tá? Então, o Menezes Cel, ele pediu que seria interessante conhecer um pouco mais a minha rotina de treinos e por isso estou fazendo o vídeo. Então, se você tem qualquer sugestão de vídeo, de tema, de tópico, só colocar nos comentários que eu vou soltar um vídeo, desde que seja interessante, é claro. Então, contando um pouco mais sobre minha rotina de treinos. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo, tá? Porque como eu vou entrar nos detalhes de cada tópico, talvez fique um pouco mais longo. Então eu vou falar mais, então segura aí e coloca no 2x se precisar e manda bala. Então basicamente, como que foi meu início? Em 2022 foi quando logo comecei a treinar. Então já vai fazer mais ou menos uns 3 anos, lá para julho ou agosto. Então, foi logo o ano que eu entrei na faculdade. E eu fazia faculdade de tarde, tá? Então, o período que eu tinha de aula era da 1 da tarde até às 6 da noite. E daí eu comecei a tentar criar uma rotina. Então, acordar cedo, mais ou menos umas 7 da manhã, ir na academia, que era bem perto de casa, 5 minutos andando, nem isso dependendo. Treinava 1 hora, nem isso, porque como eu estava iniciando ainda, era bem iniciante, não tinha uma noção boa, o treino não demorava muito, o treino era rápido, era algo mais só para adaptar meu corpo à atividade física, né? E com isso eu fui montando minha rotina. Acordava às 7, treinava até às 8, das 8 às 10. Era o tempo que eu tinha do dia para estudar, para tentar fazer algum dinheiro, enfim. Daí almoçava às 10 da manhã, por incrível que pareça. Hoje em dia eu acho um absurdo isso. E ia para a faculdade. Chegava na faculdade geralmente meio-dia e meia, sobrava 30 minutos ainda para estudar alguma coisinha, conversar com a galera, enfim. E daí começava as aulas já, né, até às 6 da noite. Disso eu já saía direto para o ensino técnico, para a ETEC, começar a estudar também. Então não sobrava muito tempo, era muito corrido. E todo dia era assim. Então, os dias às vezes que o professor faltava, não tinha aula porque caiu a força, não tinha água, eram os dias que eu tinha ou para descansar ou para aproveitar e fazer alguma outra coisa. Então, basicamente é isso. E com isso eu fui montando minha rotina. E minha mensagem para você que está começando a treinar ou quer começar a treinar, a primeira coisa é tenta montar uma rotina, tenta montar um programa fácil de ser seguido, que você vai conseguir seguir ele sem problemas. E a segunda é só começa, sem medo, só vai. Porque se você ficar pensando muito, como que eu vou dividir meus treinos? Como que eu vou fazer? Eu sou iniciante, eu não sei treinar direito ainda, não tenho um professor, enfim, cara, hoje na internet tem conteúdo para tudo, para literalmente para tudo, para treino, para alimentação, para dieta, para tudo. Então não tem desculpa, é só começar, você seguir uma planilha de treinos, se manter consistente, porque os resultados não vêm de uma hora para outra. E outra coisa, no começo é bem desanimador, porque você não vai ter resultado de uma hora para outra. Isso, querendo ou não, acaba te decepcionando um pouco, deixando um pouco você frustrado, porque o que você pensa que está fazendo certo vai parecer que você está fazendo errado, e não é basicamente isso. Você precisa ter consistência, ter disciplina, continuar, porque para você ter os mínimos de resultados, precisa de mais ou menos 6 meses, no mínimo. Para você ter um resultado, você perder alguns quilos ou ganhar um pouco de massa muscular, então é algo que demora, é um processo lento, que você tem que ter paciência. Então, não desanima. Começa e não desanima. Vai para frente e vai para cima. Agora, falando um pouco mais sobre como funciona a minha rotina de musculação, a divisão dos treinos, basicamente eu defino em 4 treinos: peito e tríceps, costas e bíceps, pernas e panturrilha e ombros.
basicamente, como eu divido esses treinos? Eu não tenho uma planilha complexa de divisão de treinos. Quando você já treina há um tempo, você tem um pouco mais de experiência, você sabe quais exercícios são os melhores para você, qual o seu corpo reage melhor, você consegue se adaptar melhor. E com isso, às vezes você acaba criando uma estrutura dentro da sua própria cabeça de como você tem que dividir os treinos e como funciona melhor para você. Nesse caso, para mim, funciona assim. É um treino básico. Basicamente, é um treino ABC. Nem diria que é um treino ABCD, porque o treino de ombro é um treino rápido, não é um treino longo. É um treino rápido e intenso. Então, basicamente, como eu divido? Não tem muito segredo, não. É basicamente o dia que eu não tô dolorido do peito do tríceps, eu vou lá e treino peito e tríceps, tá? Às vezes até, por exemplo, um treino de perna que eu corri no dia seguinte e ainda tô um pouco dolorido, eu vou e treino perna do mesmo jeito, que acaba auxiliando na recuperação, na regeneração do músculo, da hipertrofia, e aí acaba ajudando de fato. Agora, ao contrário, já é um pouco mais puxado, né? Você treinar a perna ou no mesmo dia que você vai correr, ou no dia seguinte. É algo que já fiz e acaba sendo muito puxado, tá? Então, só recapitulando, quando você começa a ter uma experiência maior, você não precisa ficar tão preocupado com essa divisão dos treinos. Tirando isso, é interessante que você, que está começando, uh, organize como vão ser seus treinos. Principalmente se você for iniciante, acredito que você não precisa se preocupar tanto com cada um dos treinos, porque nesse caso talvez seja mais legal você fazer um all day. Então, treinar um exercício, dois exercícios de cada agrupamento muscular e fazer tudo num dia só. Talvez seja muito mais produtivo do que dividir. Agora, quando você já, depois de um tempo, começa a ficar mais avançado, aí que fica legal o dividir esses agrupamentos, tá? Então, basicamente isso. Além disso, tem muito vídeo dos melhores exercícios, mas lembre-se sempre que o básico funciona. Você que está começando, quer começar, o básico é o melhor. Até hoje, a maior parte dos treinos eu não invento nada. É o treino básico, treino e com progressão de carga os exercícios mais básicos e você progredindo a carga. Então, a cada treino você aumentar um pouco o peso para o seu músculo ir se adaptando e ficando mais forte, tendo o processo da hipertrofia nesse caso, né? Então, lembre-se disso. O básico funciona. Não tente inventar, principalmente se você for iniciante. Quanto da suplementação? No começo, eu negligenciava bastante a suplementação. Então, eu achava que whey, creatina, vitamina não ajudava tanto, tá? Depois que eu comecei a experimentar, tomar, eu vi que realmente ajudava, principalmente na questão de você se recuperar mais rápido e se sentir mais forte, se sentir mais com mais vigor, né? Então, basicamente, eu devia em três suplementações simples, nada muito caro, creatina, whey e as vitaminas, tá? Que as que eu tomo, que funciona para mim, um multivitamínico que repõe todas as vitaminas que você precisa durante o seu dia, vitamina C e D, vitamina C, basicamente para a imunidade, para você não ficar doente tão fácil quanto você geralmente ficaria, e vitamina D, caso você não tome tanto sol. Hoje em dia eu já não sinto tanta necessidade da vitamina D. Antigamente, eu não tomava tanto sol, não tinha tanta exposição solar ao longo do meu dia, e daí eu já precisava, inclusive tive prescrição médica para isso. Mas depois de um tempo tomando, mesmo assim não senti tanta diferença. Só tomando sol basicamente já resolve esse problema, tá? Complexo B, de vitaminas B, B3, B6, B9, B12 e os MA. Os MA é uma vitamina exclusivamente da Growth, não fazendo propaganda, mas são as vitaminas que eu tomo. Então, mostrando para vocês de creatina, cara, não precisa comprar nem a creatina mais cara, nem a mais barata. Fique esperto, porque tem algumas creatinas que a dose, na verdade, vem metade da creatina que você deveria tomar. Então, um scoop que você toma de 6 gramas, que deveria ter 6 gramas de creatina, na verdade está tendo 3. E que metade é carboidrato, tá? Então, muito boa. Da Dark Lab,
Você pode comprar de 300 gramas, tem de 600 gramas também. Tem refil de 1 kg, muito bom também. Geralmente sempre compro porque dura bastante. Creatina, principalmente se você toma sozinho, é algo que vai durar bastante. Então, a de 300 gramas geralmente demora de 1 mês a 2 meses, mais ou menos, não vou lembrar de fato, tomando sozinho, porque você tem uma quantidade fixa. Se você toma acima da quantidade estabelecida que você precisa para o seu corpo, você acaba expelindo, pela urina mesmo, a quantidade a mais que você não precisa, tá? Então, se eu não me engano, o cálculo que você faz é 0,07 gramas de creatina por quilo corporal. Então, se você, fazendo as contas rápido, se você pesa 75 quilos, você precisaria mais ou menos de 5 gramas uh, de creatina, né? Por dia. Indo para o whey, não precisa comprar os mais caros. Não necessariamente vai ser o melhor. Mas é interessante que você também não compre o mais barato. Por exemplo, eu cheguei a tomar bastante entre o whey, o hipercalórico. Não necessariamente me senti bem. Acabava me sentindo muito inchado. Claro, acabei ganhando peso, mas com isso eu acabei ganhando muita gordura, ficando muito inchado. Então, refis assim, como da Integral Médica, custa barato, que vem uma quantidade decente de proteína por porção, é interessante, tá? Então, focar nesse que vem uma porção interessante de proteína, eu diria que é o melhor. Tanto da Integral Médica, Black School, enfim, são suplementos bons, que vai te ajudar. Mas, se eu fosse colocar um como mais importante de longe, a creatina, tá? Então, o foco principal é na creatina. Tenta sempre que ter uma creatina por perto, porque realmente é algo que auxilia muito, te deixa mais forte. Indo para as vitaminas, como eu falei, do vitamina D, barato, mas vem 75, geralmente compro duas, porque não só eu tomo, como minha família também toma. Não sinto tanta diferença, não sei se recomendaria para você. Eu continuo tomando, até porque não é tão caro. Vitamina C, essencial. Para mim é a vitamina mais essencial, além do multivitamínico, porque é algo que te auxilia muito, tá? É algo que realmente você sente muita diferença em não ficar gripado, não ficar resfriado. Você sente que fica cada vez mais difícil com a rotina de treino você ficar resfriado, tá? Você ficar ruim mesmo. Então, cara, não é tão caro, investe, vem 120 cápsulas, dura bastante. Para uma pessoa sozinha demoraria 3 meses mais ou menos, né? Uma cápsula por dia, mas vale muito a pena. É outro essencial também que eu colocaria, tá? Vitamina do complexo B, né? Não B12, não é tão necessário, mas se você quer complementar ainda mais as vitaminas B, você pode ver, eu não vou chegar a explicar aqui porque são muitas, você pode dar uma olhada. É bom, mas pelo preço não sei se vale a pena para quem está começando, não é algo necessário, tá? E para terminar, leucemia, que é uma vitamina também boa, porque ela auxilia no processo dos hormônios, principalmente para o homem de testosterona, tá? Principalmente por causa do zinco. Então é o que eu recomendo. E o polivitamínico, não necessariamente você precisa, mas é algo que ajuda. Eu gosto desse que é a pastilha mastigável, tá? Então tem sabor e é bem fácil, é como você chupasse uma bala. O multivitamínico em pó, quando eu tomava, eu não me sentia muito bem. Eu gosto de tomar minhas vitaminas de manhã. E quando eu tomava, muitas vezes eu cheguei a vomitar mesmo, porque a vitamina multivitamínico em pó, de fato, é forte, então talvez não seja interessante. Agora, essas outras vitaminas todas são da Growth, tá? Lembrando que eu não estou fazendo uma propaganda. São as vitaminas que eu tomo, que realmente funcionam para mim, que são boas. Lembrando que isso não é uma propaganda, não estou fazendo propaganda, é que é uma marca realmente boa, um custo-benefício bom, quanto às vitaminas. Tá? Agora, voltando, terminando essa parte de suplementação, indo agora para os treinos de corrida, como que eu divido meus treinos. Basicamente, quando eu vou correr, geralmente treino de 2 a 3 vezes na semana.
Teve semanas que eu já cheguei a treinar mais, cheguei a treinar 4 vezes, tá? Mas a corrida é de fato pesada. Então, depende do seu estilo, o quanto você quer treinar. E como que funciona? Quando que eu comecei a treinar? Basicamente, eu não incluo aqui porque eu esqueci, mas contando rápido a história. Quando eu comecei a treinar corrida, era quando eu estava treinando boxe. Na mesma academia que eu comecei a treinar, quando eu estava fazendo a faculdade, que eu contei mais cedo. Então, eu fazia o boxe e todas as sextas-feiras a gente corria basicamente uns 2 quilômetros só para aquecer. Nem muito forte e algo mais leve mesmo. E daí eu comecei a pegar gosto, como fui começando a me sentir melhor, a me sentir bem correndo e correr melhor de fato. Porque no começo eu era péssimo correndo. Não conseguia correr 1 quilômetro direito, porque como eu estava muito pesado, pesava muito acima do que eu deveria estar, mesmo estando forte, eu não tinha fôlego, não tinha resistência para aguentar o tranco da corrida, porque é pesado de fato, né? E daí eu fui treinando, fui começando a pegar gosto, e o pessoal do boxe também ia correr de vez em quando, fazer alguns treinos mais longos, porque como a gente só treinava de sexta-feira 2 quilômetros, a gente ia correr, eles iam à parte em outros dias, geralmente terça ou quinta, correr 5, 10 quilômetros, 15 quilômetros. E eu não aguentava isso, eu fui começando aos poucos. Ir para 5 quilômetros, 6 quilômetros, 7 quilômetros, 8 quilômetros, até chegar no 10, né? E daí depende do estilo do treino que você vai querer fazer também. Porque, basicamente, dividindo de forma mais simplificada, você pode fazer um treino leve, forte, ou um treino longo. O treino longo geralmente vai ser leve, porque como vai ser uma distância muito acima do que você está adaptado, você está acostumado, provavelmente vai ser um ritmo bem mais leve, né, para você aguentar o tranco. Então você fazer um treino leve, fazer com uma distância menor, fazendo um ritmo leve mesmo para o seu corpo ir se acostumando com o ritmo da corrida, ou fazer um treino mais forte, quando você já está um pouco mais acostumado, e daí a sua estratégia muda. Você quer diminuir o seu ritmo para quando você for fazer algumas provas. Então, por exemplo, para 10 quilômetros, que geralmente é os treinos fortes que eu faço. Tentar fazer uma média de um ritmo de prova, mais ou menos, um pouco mais para baixo. Porque no treino você não vai treinar toda vez forte. Você vai treinar geralmente de 30 a 60 segundos acima do ritmo normal de prova. 30 a 60 segundos a mais por quilômetro. Então, se você corre no ritmo de prova de 5 minutos por quilômetro, no treino você vai querer correr de 5 minutos e 30 segundos a 6 minutos por quilômetro no treino, tá? Isso já é mais necessário. Então você faz mais ou menos essa conta, né, de quanto você quer fazer no seu ritmo, no seu treino forte, né? E no treino longo, que é geralmente os longões de domingo clássico do pessoal que corre, um, um, um treino muito legal que eu gosto de fazer aqui perto é ir até o Pico do Jaraguá. Para quem é aqui de São Paulo conhece, lá sabe que lá é muito bonito, um lugar muito, muito bonito mesmo, envolvido com a natureza. Então ir com a galera, tomar uma água de coco é algo que realmente é muito bom. Inclusive posso fazer mais um vídeo de como é esses treinos aqui, tá? Para vocês. Indo agora para vestiário, cara, basicamente as únicas duas coisas que você precisa ter é um tênis bom de corrida e uma meia boa também. E quando eu falo de um tênis bom e uma meia boa de corrida, não necessariamente precisa ser o melhor, tá? Por exemplo, o último tênis que eu comprei para fazer meus treinos, é esse aqui, um tênis da Olímpicos, uma marca nacional, boa, razoável para os treinos que você for fazer, esse Voa 2. O preço que eu paguei R$ 200 com aqueles cupons de desconto de primeira compra no site, né? E não necessariamente é o melhor tênis, nem um dos piores, tá? Então, é um tênis razoável para você fazer seus treinos e treinar, dependendo de fazer algumas provas também, mas também lembre-se que não é o melhor, tá? Se você quer um tênis que realmente te dê uma performance boa, ofereça uma qualidade superior e ajude muito na sua performance nos treinos, claro, pensando que você já esteja mais adaptado aos treinos de corrida e está buscando mais performance do que
adaptabilidade, qualidade, né? Cara, vai num Corre 4. O preço é basicamente mais que o dobro, né? Mas a qualidade, assim, é muito superior. Para você que já está acostumado e quer realmente ter uma performance muito superior, cara, realmente vale a pena investir num tênis de corrida bom. E nesse caso, um dos melhores, na minha opinião, corre 4 ou corre 3, dependendo, não muda muito. Se eu não me engano, o preço, inclusive, é o mesmo. R$ 500 você vai pagar, provavelmente com cupom de primeira compra, né? Conheço muita gente que usa o tênis e não tem nada a reclamar. É um tênis que tem uma durabilidade boa, te oferece uma performance superior, muito, muito bom. Eu me arrependo de não ter comprado esse tênis. Eu não vou comprar agora porque eu já tenho meu tênis de treinos. Não é um preço que eu queira pagar agora, que esteja disposto a pagar. Mas se você pode gastar sem problema algum, não vai te causar apertos, vai sem dó. E meia, cara, qualquer par de meia de poliamida. Tem meias baratas. Aqui eu estou no exemplo da Netshoes, mas você pode ir em outras lojas presenciais, da Centauro, Decathlon, enfim. Compra uma meia de poliamida. É um negócio que vai te ajudar muito, muito mesmo, porque ela não causa bolha no seu pé, tá? Que é o principal. E ela deixa o seu pé mais estável no tênis, então ela não fica deslizando, não deixa ele ficar deslizando. E é justamente por causa disso que causa bolha no seu pé, pode machucar seu pé. E deixando mais estável, é até menos risco de você torcer o tornozelo, tá? Falando sério, porque quando eu comecei a correr, eu torcia muito o tornozelo. Em um ano eu cheguei a torcer quase 4, 5 vezes cada um dos pés, cada tornozelo. Então é um negócio que te afeta muito. Outro ponto que eu acabei não colocando aqui, esquecendo, é aqueles shorts de compressão. Outro ponto que realmente faz diferença na corrida também. Não é necessário, mas auxilia bastante. Não é necessário para você treinar e correr, mas é algo que ajuda, porque o que acontece? Com shorts de compressão, ele não assa sua coxa. Então, principalmente para treinos longos, ou quando você for treinar na chuva, porque quem gosta de usar calça geralmente acaba assando, principalmente na chuva. E é uma das piores dores que você pode sentir treinando, tá? Porque sua coxa ficar em carne viva. Cara, a hora que você for tomar banho vai ser um inferno. Vai doer muito, muito. Chega a ser ridículo de quanto dói. Um negócio tão idiota como esse. Então é um negócio que ajuda muito, tá? Você não assar a coxa simplesmente. Na minha visão é basicamente esse o ponto positivo, mas tem gente que vai falar que também que melhora a estabilidade, que pode melhorar o jeito que você corre, sua postura, enfim. Na minha opinião, vai mais para só não assar a coxa. De longe, é um dos pontos mais positivos. Agora, quanto às provas, as provas de corrida. Você pode fazer vários estilos de prova, não só esses. Tem de prova de 15, 16, 17, enfim, que são números mais quebrados. Mas por padrão, os tipos de prova mais comuns de 5 quilômetros, 10 quilômetros, 21 quilômetros, que é a meia maratona, e 42 quilômetros, que é a maratona completa. Se você está começando, é legal você fazer corridas de 5 quilômetros. Aqui em São Paulo tem várias instituições públicas que oferecem provas grátis. Claro, grátis entre aspas, adquiridos por meio de impostos, né, da prefeitura. Mas as provas são grátis, se você entendeu. As provas são grátis. Você, quando termina, tem direito à medalha, camisa da prova, aquelas sacochilas, aquelas mochilinhas tipo de sacola para colocar nas costas, medalha e hidratação, banana, maçã, enfim. Bem básico, nada demais. Mas é bom para você ir marcando o seu tempo, ver se você realmente está progredindo em ritmo de prova. Porque o ritmo de prova é um ritmo diferente de treino. Porque na prova você tem que ir com aquela mentalidade de que você vai correr o seu melhor, você vai dar seu melhor. Você vai terminar cansado, você vai terminar destruído. Esse é justamente o ponto da prova. Você pegar o que você treinou e aplicar diretamente nela, tá? Então, não é para chegar numa prova e correr em ritmo de treino, pelo amor de Deus. Já cheguei a fazer isso achando que não. Ah, beleza, vou para me divertir e tudo mais. Legal, no começo tudo bem. Mas chega um ponto que você próprio vai querer fazer o seu melhor, se superar, né? E para isso você vai começar a aumentar o ritmo, aumentar a cadência.
aumentar o esforço que você vai fazer. Então, é normal com o passar do tempo você querer ir aumentando o esforço, tá? Isso para as outras provas também, tá? Mas, por incrível que pareça, mesmo, por exemplo, para a prova de 5 quilômetros para de 10 quilômetros, a estratégia é bem diferente, tá? Você tem toda uma outra estratégia. Posso, inclusive, falar aqui no canal de algumas estratégias. Não acredito que seja tão foco agora, mas só dar uma visão geral. E para as outras provas, como a de 21 quilômetros e de 42 quilômetros, que são a meia maratona e a maratona, é uma puta experiência. Eu cheguei a fazer algumas provas de 21 quilômetros. Uma distância boa, uma distância que realmente te desafia, faz se superar, porque não é uma distância fácil de se fazer, ainda mais mantendo um ritmo de prova de 10 ou de 5 quilômetros, tá? Que é um ritmo mais pesado para essa distância maior. E eu cheguei a fazer uma maratona, a Maratona Internacional de São Paulo, que, cara, é uma experiência totalmente diferente. Por exemplo, eu tinha treinado, mas, por exemplo, da minha percepção, tinha três tipos de pessoas na prova. A pessoa que não treinou e se arrependeu amargamente, porque viu que não é brincadeira, realmente a distância é grande e você acaba sofrendo por isso. As pessoas que acham que treinaram o suficiente e não treinaram o suficiente, que era onde eu estava, no meu caso, na época, e as pessoas que treinaram para valer, que realmente completaram a prova sem sofrer tanto. E no meu caso, eu achei que eu tinha me preparado o suficiente. O máximo que eu tinha percorrido, que eu tinha treinado antes dos 42 quilômetros, tinha sido 30 quilômetros. No dia que eu treinei 30 quilômetros, eu treinei no dia anterior 12 quilômetros, exatamente. Então, ao longo de 2 dias eu fiz uma maratona, completei os 42 quilômetros. E por isso eu achei que eu estava preparado. Negativo, não estava. Acabei tomando naquele lugar, porque chegou na prova, ela passa pela USP. Voltando da USP, você entra no quilômetro 33. Eu nesse ponto da prova, eu já achava que eu já estava no quilômetro 37, 38. Eu já não estava muito bem na cabeça. E quando eu olhei 33, parece que disparou algo na minha mente que me fez quebrar. Me quebrou fisicamente, mentalmente, psicologicamente, e porque eu não tinha mais força. Não tinha mais força para levantar o próprio joelho para conseguir trotar sequer. Então tive que terminar esses 9 quilômetros marchando. Foi foda, porque você terminar nesse ritmo não é algo que você quer acontecer, porque é sofrido. E se você não termina a prova, obviamente você vai se arrepender a vida inteira. E é algo muito sofrido, porque até mesmo para você parar, sentar, tentar se alongar, é pior do que você continuar, mesmo marchando, andando rápido, tá? Então é algo que realmente você tem que treinar a sério, não é brincadeira. Tem muita gente que acha que é brincadeira e vai ir para a prova como se não fosse nada. Cara, não te recomendo isso. É um dos maiores feitos físicos na corrida que você pode fazer. Então, tem que ter um preparo, sim, principalmente mentalmente, no quesito mental, tá? Você visualizar a prova, visualizar o caminho que você vai fazer e se visualizar no ritmo de prova dentro da prova. Se consolidar bem nessa parte, né? Beleza. Finalizando essa parte, indo para alimentação. Minha alimentação não é básica, não é nada complexo. Eu sigo uma dieta específica, tenho um nutricionista, cara, não. Eu faço o básico, como eu falei, e que funciona. Então, como eu coloquei aqui, uma alimentação padrão brasileiro: todo dia arroz, feijão, ovo cozido e alguns vegetais de vez em quando, cenoura, brócolis, enfim, e dependendo uma mistura, entendeu? Então, você não precisa fugir muito do básico. O básico funciona. Você ter uma fonte de proteínas, de carboidrato, de vitaminas o suficiente para o seu dia, perfeito, cara. Perfeito. E dois outros pontos muito importantes. Cara, cortar açúcar da sua vida. Açúcar não é algo natural feito por ser humano consumir. E é algo que realmente te afeta muito. Açúcar te deixa mais inchado, te deixa menos disposto, te deixa acostumado ao açúcar. Então, ter aquele pico de energia, aquele pico de dopamina quando você consome algo com açúcar, um, um refrigerante principalmente que causa isso. Tem muita gente que é dependente de refrigerante, por incrível que pareça. É como um cigarro, que a pessoa de tempos em tempos precisa
ter uma dose, como que é a de nicotina, nesse caso que é a de açúcar, para continuar bem, continuação, por incrível que pareça. Isso vai para doces também, tá? Doces, refrigerantes, enfim, qualquer coisa que contém açúcar em excesso e processado. Outra coisa que me auxilia bastante na alimentação do dia a dia é fruta. Então, come fruta básica, tá? Não estou falando nada de fruta exótica da Mesopotâmia, não. É banana, maçã. Tá ótimo, acabou. Você tem banana e maçã, tá perfeito. E daí você pode incluir algumas outras frutas, laranja, pera, abacaxi, melancia. Claro, se você tiver o poder financeiro, porque não é todo mundo que consegue ter uma alimentação bem regrada e incluir frutas nessa parte, tá? Então, vai nesse ponto de você comer o básico de frutas também, que auxilia bastante na parte das vitaminas, funcionamento básico do sistema digestivo, e vai nessa. Então, quanto à alimentação, você não precisa variar muito, você não precisa seguir uma dieta específica. Claro, se você tem um objetivo muito bem traçado na sua cabeça, você quer, eu quero ganhar massa magra, em 6 meses quero estar pesando tantos quilos, ou daqui a um mês quero perder tantos quilos. Cara, é interessante que você faça um acompanhamento com uma nutricionista, faça uma dieta e tenha uma planilha de treinos estabelecida por um profissional, né? Um professor de educação física. Claro, vai te ajudar muito mais, mas, cara, fazendo o básico como for aí, funciona. Bem, basicamente foi isso o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Ou manda lá no Ask Arata. O mínimo de satoshis para mandar uma pergunta é 21 satoshis, baratinho. Manda lá que você apoia o canal e também vai estar mandando sugestão de vídeo aqui. Inclusive porque esse vídeo é sugestão de um inscrito, tá? Então se você tem qualquer sugestão, manda aí nos comentários, eu vou ler. Se for interessante, eu provavelmente vou estar fazendo o vídeo. Se não, a gente dá uma olhada, beleza? Obrigado pela sua atenção, deixa o like aí, a gente se vê no próximo vídeo.